Oi, gente, boa noite. Que bom, muito obrigada pela oportunidade de hoje. É sempre muito agradável a gente poder falar da nossa experiência. Muito obrigada, Adriana, por ter me convidado para partilhar esse momento também. Então, quando a gente pensa nessa respiração que a Adriana estava falando, Steiner, ele propõe a gente abrir, ampliar a nossa visão por uma realidade de uma respiração que ele diria mais cósmica, né? E uma respiração mais terrena, mais pontual. Então, a criança pequena, ela nos chega desse mundo espiritual, dentro de uma visão encarnatória, a abordagem da pedagogia Waldorf, e aos pouquinhos nós vamos trazendo essa criança ainda como que imersa dentro desse estado de sono, né? E no dia a dia, dentro de sala de aula, né? Como que fica? Essa respiração, ela tem que ser trabalhada de forma equilibrada, mas não que a gente vá conscientizar a criança que ela está respirando, igual assim um exercício meditativo com um adulto. Nós vamos, aos poucos, levando ela a perceber que existem a realidade onde ela brinca, ora, está ampla, e ela brinca livremente, ou há momentos, por exemplo, de mudança de uma atividade para outra. E isso, como que é proposta na pedagogia? Não é falado agora, nós vamos parar de brincar e vamos todo mundo arrumar. Nós conduzimos a criança através da música, da ludicidade, do brincar, para dentro de um outro momento da manhã, né? E por isso que quando a gente lê um pouquinho de Pedagogia Waldorf, ele não trata esses momentos da manhã dentro do jardim de infância como rotina. Ele trata como um ritmo onde tem atividades que vão se intercalando, né? Ora expansivas, ora contraídas, como uma grande respiração que o ser humano também faz, né? Então, vamos voltar um pouquinho para a criança. Quando ela está lá pequenininha, quando o ar penetra pela narina e dá aquela golfada, que a gente vê que a criança está plena, né, de vida, ela começa a chorar, né? Então, pequenininha, ela vai começar a regular essa respiração, né? Vai aprendendo com os adultos ao redor esse momento das mamadas, da troca, do higiene, e ela vai se apropriando desse tempo terreno, porque ela ainda vai oscilando, né? Então, com a alimentação, com todo esse cuidado para a criança pequena, nós vamos trazendo esses ritmos, né? E essa respiração saudável, quando ela cresce um pouquinho mais e os pais buscam uma escola, ela tem momentos de sono ainda no meio da manhã, né? E a gente tem que respeitar esse ritmo da criança pequena, né? Então, é importante, quando a gente observa como que é uma manhã, uma tarde, num período escolar, nessa abordagem, a gente vai ver que é respeitada a fase que a criança está, né? E não uma respiração rápida, ágil, onde muitas vezes, se ela ficar muito rápida e mecânica, ela não vai se tornar futuramente uma respiração que possa desenvolver a sensibilidade, né, e uma percepção. Então, nós temos que tomar muito cuidado dentro da sala de aula, porque a criança ela é tão sensível que ela capta a nossa respiração, as nossas intenções. Então, está aí o momento da responsabilidade do adulto que está convivendo com a criança, né? E aí a gente salta, e é interessante fazer isso, a gente tinha colocado esse assunto do adulto lá para frente,
Mas no jardim de infância, o adulto é o centro da onde parte todo o ritmo, de onde partem todas as estratégias, é aquela consciência que está desenhando o tempo em que em que as crianças vão estar dentro do jardim. Então, o adulto vai precisar estar consciente da própria respiração, e respirar se traduz no fazer do adulto e além do próprio respirar, mas também nas atividades que ele faz, no como ele faz cada um dos gestos, e porque através do professor a criança capta uma consciência. Então, vamos nos colocar dentro do jardim para ter um pouco mais esse panorama. A hora que a criança chega, se é de manhã, ela está vindo, ela dormiu e ela acordou, vamos dizer, 1 hora antes. Ela teve um período ainda, ela tem um período suave, e aí, com a colaboração dos pais, a criança não vai chegar estourando de manhã. É menor esse lugar. E aí ela vai, a escola acolhe ela nesse lugar ainda saída do sono. Então, antes talvez de que ela vá ser colocada no lugar para brincar espontaneamente, que é esse brincar livre, tem todo esse lugar do acolhimento do professor, que gesto que o professor faz para receber essa criança. E aí, vamos dizer assim, a gente transforma a escola em um centro de rituais. E então vai ter o ritual da troca do sapato. E esse ritual ele carrega um gesto. Então, as crianças vão deixar o sapato ali. E então elas vão para aquilo que segue. Então, por exemplo, no meu jardim de infância, eles fariam essa troca do sapato e a gente iria desenhar. E aí, nesse desenhar, dica para o Instituto, essa é uma excelente, um excelente ambiente para estudo, para a pedagogia Waldorf e para um webinar como esse, o desenho infantil, mas saltando sobre isso, então a gente vai chegar no espaço do brincar. E daí, se você for pensar no brincar, o que as crianças fazem nesse lugar? Elas colocam a vontade delas no mundo. E daí, a vontade, eu sempre falo, sempre que eu converso com os pais sobre a vontade, eu falo assim, bom, estou com vontade de pintar essa parede aqui de vermelho, o que vocês acham que ia ficar vermelho? Aí todo mundo coloca na sua mente o vermelho, o pensar é assim, né? Agora, quando eu digo assim, pessoal, eu vou pintar essa parede de vermelho, aí eu tenho que pegar pincel, tinta, arrastar os móveis e sair pintando. Aí você tem que calcular quanto tempo eu levo para olhar para trás e dizer, vou pintar essa parede e imagino ela vermelha, ou eu vou pintar essa parede e pinto. Então, a vontade exige um monte mais de tempo. E a gente sempre calcula a vontade e precisa de 1 hora para a criança poder se despejar dentro daquilo inteira, para que você não fique como a gente, não sei se vocês viveram isso, mas nós éramos 5 filhos aqui em casa e a minha mãe falava assim, pessoal, agora é a hora de não sei o que, hora de não... E aí a gente não tinha hora de brincar, porque sempre tinha que cumprir horários que eram mais curtos do que a necessidade da gente de estar solto no brinquedo, não é? Então, essas horas do brincar na escola Waldorf sempre vão ser bastante amplas. Elas não, por exemplo, nesse período da manhã, que seriam 4 horas, a gente vai dedicar 1 hora e meia, por exemplo, para um brincar dentro e mais 1 hora para brincar fora, nesses ritmos. E são ritmos de soltura. E a gente pode se dedicar para esse pensar do que é o conteúdo disso. Não sei se a Felícia quer compartilhar alguma coisa com a gente agora. Não, eu só queria dizer ainda em relação a esse inspirar e expirar na respiração, que a gente busca com a criança esse equilíbrio. Porque quando a gente tem uma vida ágil demais, ou quando esses ritmos no jardim não são respeitados, a gente pode estar proporcionando falta de saúde e futuras propensões a doenças. Então, assim, é muito importante isso que a gente está tratando, né? Essa temática. E dentro do brincar, nós vamos ter momentos que um brincar, ele é mais amplo, mais expansivo, como quando a gente está fora de sala de aula,
e a polaridade mais concentrada são momentos num brincar mais concentrado, né? Então, nós temos, assim, as condições de estar trabalhando com a criança no momento dentro, e a gente sempre fala em sala, puxa, quando uma criança não consegue se aquietar por nada que ela está dentro, e não percebeu ainda que, às vezes, o ambiente de dentro não é o de fora. E quando a gente está lá fora, às vezes ela demora um tempo para ela chegar lá fora e perceber que ela não está mais dentro, porque ela está totalmente imersa na corporalidade, né? É como se ela ainda estivesse dentro desse onírico, ela não está acordada de fato. E por isso que ela não pode, que nem a Adriana estava falando, ser trazida de sopetão, ela precisa acordar aos poucos nesse estado de consciência que é do adulto, né? Acho que era um pouquinho isso que eu queria falar. Então, e daí falando desse lugar do brincar, vai acontecer nesse brincar, né? A gente tem que trazer para a criança um espaço onde que ela identifique o que ela vai fazer. Então, são realidades bem diferentes o momento do brincar. Então, a minha realidade é de crianças grandes, grandes pequenas. Pequenas porque do jardim, mas grandes em relação, por exemplo, às crianças com as quais lidava a Felícia. O trabalho dela lidava com crianças menores de 3 anos, e eu lido com crianças maiores de 3 anos. Então, a predisposição para o brincar para as crianças dessas idades diferentes é típica. E isso eu gostaria que a Felícia comentasse. Sim, então, eu gostaria de compartilhar com vocês uma foto de uma cena para ilustrar o que a gente está falando, pode ser? Então, estou abrindo aqui, Deriana. Vamos lá. Minutos de expectativa. E... Pronto? Sim. Então, nós temos aqui 3 crianças brincando dentro de sala de aula para ilustrar o que a gente estava falando. Um pequeno, por volta de 2 anos e meio, puxando o cavalinho, né, para a direita, amarrado num naviozinho de madeira, e 2 crianças de 4 e 5 anos brincando também com os mesmos brinquedos. Mas aqui está de fato exposto o que a gente sempre fala, a criança de até 3 anos, ela brinca de forma individual, concentrada no brinquedo que ainda ela diz é meu, né? E ai, se alguém pega, porque é o brinquedo dela. E aos 4 já inicia essa interação que a gente está vendo ali, né? Nessas duas, que eles começam a brincar de papéis, eles dividem o mesmo brinquedo e formam uma constelação de outras construções em cima da mesa, embaixo da mesa, e aí eles vão fazendo o desdobramento, né, para dentro da cabana. Então, a gente vê que aqui uma coisa pontual, individual, que é falada também, que a criança até 3 não é um ser social, e a criança, então, quando ela interage, ela já está com prontidão para brincar de papéis, de pai e mãe, de família, e assim vai, né? Obrigada, Felícia. Então, uma coisa muito interessante de compartilhar a respeito das idades, e quando a gente carrega as crianças por mais tempo, e a pedagogia Waldorf, ela gostaria de que as crianças estivessem no jardim até que elas comecem a perder os dentes, até quando elas fazem 6 anos, no ano que elas fazem 6 anos, ainda cabem essas crianças no jardim, porque as tarefas que o jardim propõe para elas, elas aguardam o amadurecimento de 3 fases diferentes que podem ser encontradas nesse brincar, né? Esse brincar em que ele está imerso em si mesmo e ele conversa com o mundo, e eu falo, a pessoa chegou agora do céu, então ela está conhecendo o mundo, e ela diz assim, oi, areia! Nossa, cavalo, oi, cavalo. E daí eles põem tudo na boca também, né? É um modo de conhecer o mundo, a moda antiga, anterior
anterior à chegada, né? Que é esse abarcar as coisas inteiramente. Então, essa conversa que elas têm com o mundo é essa entrega de reconhecimento, de fazer com que todas as coisas façam parte dela. E nesse segundo momento que a Felícia falava, é essa conversa. Eu olho para as coisas e elas me sugerem ideias. E as coisas me dizem, hoje, esse toco, hoje eu vou ser seu telefone, ou se não, vou ser o seu ferro de passar roupa, amanhã eu vou ser o seu banquinho, e no outro dia você vai ver a criança com os pés sobre os tocos e ela vai andar escorregando pela sala, porque as coisas vão ter ideias, elas vão ser um tu. Esse mesmo tu que ela reconhece nos amigos. Então, quando eles chegam na escola, eles já chegam encontrando os amigos e já planejando do que eles vão brincar, ou emendando a brincadeira do dia anterior, muitas vezes as crianças, no final do dia, elas chegam para a gente com as panelinhas que elas estavam brincando na hora de a gente arrumar. Eu disse, professora, eu posso deixar para amanhã esse aqui? Elas guardam, porque elas estão fazendo toda uma construção, junto com os seus amigos e de acordo com o que dizem aquelas coisas, a areia, as panelas, a casinha que eles montaram, os tocos, tudo tem uma presença de troca, né? E essa fantasia que permeia tudo, ela emerge também desses materiais. E daí tem uma terceira fase, que é esse lugar das crianças mais velhas, em que eles vão vir com ideias. E daí as ideias vão submeter os materiais, e aí eles vão dizer, por exemplo, vamos brincar de pirata, e daí eles vão buscar no jardim alguma coisa que seja tampão para pirata, outra que seja espada, daí o pano que já foi tudo, que já foi cabana, que já foi touca, que já foi coberta, que já foi tudo, aquele pano, dessa vez vai ser capa de pirata. Então, esse lugar no final dessa terceira fase do primeiro setênio é uma fase em que já começam a vir gotas de um pensar que vai trazer essas ideias, as ideias de brincar de pirata, de brincar de casinha, que vão ainda trazer, adicionar a esse lugar onde as crianças estão vivendo. Dere, eu posso compartilhar novamente aquele da cabana? Sim. Então, é muito bonito, porque quando a Adriana coloca a questão da criança... Puxa, peraí, só um pouquinho. Acho que eu não consegui agora. Deixa eu... Esse é a gente está vendo aquele do cavalinho, que você mostrou há pouco. Sim. E o que você queria mostrar para nós? Uma criança numa cabana? Sim, agora eu não estou conseguindo entrar com ele. Melhor eu explicar, então. A criança, ela vai tentando ter uma meta, como no nosso plano, quando a gente traça o plano para o nosso dia, a gente tem uma meta onde a gente quer chegar. Se no começo a perspectiva dela era só com aquele brinquedo individual, quando ela já sobe para fazer uma cabana e colocar um pano, ela elabora uma brincadeira toda, ela arquiteta, ela constrói e ela tem força física. Então, muito interessante a gente perceber que é uma pedagogia que vai considerar, nessa fase dos 4 anos, onde a gente vê uma alfabetização muitas vezes precoce, na abordagem que não é steineriana, que vai considerar o corpo e ainda a imitação, né? Então, ela vai perceber os diferentes materiais, ela vai construir com força e física, cada vez mais destra e fazendo construções elaboradíssimas. E então, uma criança de 6, quase 5,5, ela vai necessitar de os amiguinhos brincarem com ela. E ela estabelece brincadeiras de grupo. E aí nós temos, aos 5,5 para 6, os líderes dentro do grupo, aqueles que elaboram um brincar mais elaborado, e os pequenos aguardam, admirados,
serem inseridos nessa brincadeira e ficam extremamente tristes se eles são excluídos e vêm chorar para a gente. Né? É. Aí, e daí cabe um lugar que é bem importante, né? O professor, a gente tem também uma administração desse social, né? Então, se por um lado isso vai acontecer, porque é vida, esse acolhimento e o rechaço, isso vai acontecer. Mas a gente tem que estar alerta para a justa medida, né? Como que é que a gente, em que lugar que você coloca para a criança a recepção desse rechaço ou do acolhimento, né? E lembrar que uma criança, você não vai sentar com uma criança de 3 anos e dizer, veja, meu caro, a questão é a seguinte, eles estão exercendo o poder, entendeu? E aí, com isso, você não vai caber, porque você não pode fazer isso. Ele não tem orelha, ele está vivendo num outro ambiente. Então, por um lado, a gente vai usar várias estratégias, algumas, por exemplo, vem aqui que eu quero fazer, eu quero saber se você está de janela aberta ou janela fechada. Janela, janelinha, porta, campainha. E a criança ela já elaborou isso de uma maneira, foi em outro lugar de olhar, olhou isso de uma maneira de acolhimento, de interesse, de inclusão, de outro, não é para você, a gente intervém de uma maneira não punitiva, por um lado, você não vai pegar a criança pela mão e vai lá dizer assim, como é que é? Vocês não vão deixar a criança brincar. O Luizinho quer brincar e vocês estão pondo ele fora. De um lado, você não vai fazer isso, nem você vai acocar, não é esse o lugar do professor. A gente não está nesse lugar. Não tem essa ambição de fazer isso, né? E voltando ao assunto que a gente estava pendente, então, a gente tem esses 3 momentos do desenvolvimento que ficam contemplados no brincar, porque o espaço é oferecido, mas tem que pensar, então, para uma criança brincar, eu primeiro tenho que oferecer o espaço, lembrando que eu sou espaço também, e vou ter que oferecer brinquedos, né? Eu vou ter que oferecer um espaço físico para elas brincarem, que de um lado é contido, se é interno, de outro é mais expandido. E eu vou ter que, no final de um certo tempo, e quando está esse brincar amadurecido, e eu pude observar que aconteceu um brincar bonito, e então eu tenho que chamar essas crianças para resolver, para arrumar o espaço. E também não é aquilo de bater a sineta e dizer para eles, arrumem! Aí eles vão, a vontade e a ordem, a estratégia e o tempo vai ser carregada pela minha voz, através de uma música, por exemplo. Então, eu entro com um convite para eles, para a gente trabalhar junto, e tem diversas rodas, tem diversas músicas, algumas consagradas que a gente aprende quando a gente entra, outras que a gente compõe. Eu gostaria de começar a compor músicas tão lindas quantas eu aprendi, mas a gente trazendo o jardim há alguns anos, a gente compôs algumas músicas, então eu aprendi uma belíssima música pentatônica que trata das abelhas, que colocam cada coisa em seu lugar. E a imagem é linda, e ela está exatamente no tom e na modalidade que as crianças precisam ouvir. E nós, no nosso jardim, compusemos uma música que parece muito mais uma música de roda, que é um pouco mais, vamos dizer, brasileira, que eu vou contar para vocês, que eu compus lá atrás, quando eu comecei o jardim. E ela fala assim, eu tinha um jardim arrumado, e agora como é que ele está? Eu tinha um jardim arrumado, e agora como é que ele está? E daí a gente vai nomeando as crianças e chamando elas para ajudar a gente. Então, por exemplo, o Heitor traz os toquinhos, a Maria as bonecas,
e coloca no bercinho. E assim a gente vai chamando cada um para cantar junto com a gente, e eles vão cantando. E como é uma música de improviso, só tem esse Eu Tinha um Jardim Arrumado, que é um refrão que se repete, então as crianças, de repente, no meio da nossa, a gente cantando, e no meio de tudo, elas mesmas colocam, às vezes, o que elas estão fazendo, o nome delas, e o que elas estão fazendo, e muito interessante isso, assim, que é um aprendizado do improviso, talvez. E aí tudo acontece na sala de aula, né? E adequado, o bonito e o adequado é quando é verdadeiro. E quando tem esse gesto que envolve as crianças, né? E mais bonito ainda quando a gente amadurece para cantar aquilo que dentro que é capaz de entrar dentro do coração das crianças quando ela está, por exemplo, numa pentatônica. Então, Felícia, cante a música que você conhece para arrumar que tenha uma pentatônica bem bonita para nós. Amiguinhos, amiguinhas, está na hora de arrumar. Todo mundo bem juntinho nesta casa vai entrar. Entenderam a diferença? Perceberam? Pois é. Essa qualidade que tem quando tem esse gesto, né? Porque o Steiner, ele fala que a gente vai ocupando durante o nosso desenvolvimento os lugares de consciência do nosso desenvolvimento individual, os lugares de consciência onde estiveram os nossos antepassados todos na história da humanidade. E as crianças pequenininhas, elas estão num lugar especial onde não havia onde a música dessa época não fazia tensões, ela não tinha essas notas apertadinhas que às vezes a gente tem quando a gente canta nas músicas que a gente está habituado a ouvir, que tem todas essas notas, e porque tem todas essas notas, elas ficam elas têm notas de intenção. E quando você trabalha as pentatônicas, fica a dica para o Instituto também, esse é um outro tema maravilhoso, ela amplia e deixa harmônico, então não tem atrito, não incomoda, e também, por outro lado, não desperta as crianças, né? Elas permanecem lá onde elas podem estar. Sim. Então, quando a gente também fala na hora do arrumar, se a gente se coloca no lugar da criança, que às vezes uma boneca está chorando porque ela quer voltar para a cama, a gente tem que entrar nessa linguagem da fantasia. Então, nós temos que subir, eu sempre falo, uma escadinha, como educadores da infância, e captar esse tom mais agudo, que às vezes a gente já está muito perto no grave, e falar nessa linguagem que ela compreende. Porque se a gente falar através de imagens, poxa, eu estou vendo que o pequeno boneco, o Pedro está com sono, ele quer voltar para a caminha, né? Mas a importância é que a criança ela vai todo dia fazendo e vendo que a gente está respeitando aquele boneco, mesmo que ela às vezes tenha vontade de jogar, porque a gente também tem situações caóticas, mas o caos ele também precisa ser vivido dentro da sala de aula. Então, até o momento do caos, quando já não dá mais para tirar brinquedo de cada lugar, né, mostra para a gente o horário, o momento do brincar está ficando assim muito caótico, já dá sinais de que é a hora da gente prever, que está na hora da gente lembrar, que está na hora de voltar a arrumar, né? O que é... Pode continuar. Não, aí depois eu queria ainda falar um pouquinho da boneca, mas você ia falar do ritmo ainda, mas só para lembrar da casinha e da boneca.
Acho que é mais conveniente ainda. Traga aí a casinha e a boneca, e daí a gente. Se você não consegue colocar uma imagem do brincar fora Consigo. Ah, beleza. Então, pode colocar. Dá para ver dele? Não abriu ainda. Ah, parece que tá abrindo. Abriu. Deu? Pode ampliar. Aham. Beleza. Então, são situações onde a gente vê uma casinha dentro, a criança se relacionando com o brincar, imitando o adulto nos afazeres do dia a dia. E agora, durante a pandemia, mais do que importante, eles estão vendo o adulto nos afazeres, dentro da sua fala, na sua gestualidade, como no dia a dia, quando eles estão conosco em sala de aula. Então, da mesma forma que a gente tem a menina se vincula, né, os gêneros, sem a gente entrar na distinção, mas o menino, às vezes, quer brincar de boneca também, né? Ele quer trabalhar o afeto como um pai, ele quer imitar o pai. E a menina também, às vezes, quer imitar a mãe, quer imitar o pai. E a gente tem esse trabalho de papéis, né? E aí, se a gente for rodando um pouquinho mais, nós temos a realidade fora, né? Quando a gente tem um brincar fora, a gente também, às vezes, tem casinhas nas circunstâncias de fora da lateralidade da areia, onde tem panelinhas também. A criança de 4 a 6, ela adora, porque ela dá continuidade nesse trabalho, né? E assim, esse filme, Território do Brincar, eu acho importante porque ele valoriza o brincar na realidade brasileira, né? Enquanto que a gente tem visto abordagens que já não consideram o brincar, a criança é obrigada a estar sentada horas, enquanto que o corpo dela quer brincar de forma espontânea, quer ter uma ideia em cima do galho, quer puxar uma lona e fazer uma cabana na moda com 3, 4, né? Quer imitar aquilo que eles veem o adulto fazendo ao redor deles. No dia que a gente faz pão com eles, eles também imitam fazendo pão dentro da caixa de areia, né? Brincando com terra. Então, é muito importante que ela viva esses materiais, porque Steiner fala que a criança é como se fosse um grande órgão dos sentidos, né? E ela vai assimilando, vai se apropriando de todas essas experiências, e quanto ela mais experimentar, ela vai ser um adulto que vai poder valorizar mais esse entorno, essa realidade que ela viveu, que ela colocou o pé no chão, a realidade física que ela vive no corpo, nessa idade até os 7, né? Que é bom de entrar como vamos dizer assim, que dormem abaixo desse lugar da criança estar exposta no mundo, então ela vai brincar lá fora, ou vai brincar aqui dentro, mas imagine que a gente está como criança compartilhando a gente está chegando em um mundo, e o mundo conversa com a gente também. Então, imagine que o mundo em que eu exponho meu filho vai trazer para ele toda a qualidade que ele tem. Então, se eu colocar num mundo ascético e plástico, o meu filho vai ter como ele sem julgamento. A criança não vai ter um julgamento, vai dizer assim, é melhor se eu tivesse tido essa ou aquela experiência, mas sem julgamento, ela vai estar limitada àquele tipo de linguagem. A qualidade de cor, a qualidade de textura, todas essas qualidades. Então, quando você pensa naquilo que rodeia as crianças, você vai trabalhar com madeira, você vai trabalhar com lã, você vai trabalhar com coisas que, se você olhar para elas, são de uma inteligência muito maior do que a elaboração do homem que fez, por exemplo, um carro de plástico engenhosíssimo, ou bonecas que falam e tudo isso, porque a gente coloca a nossa limitação, a nossa inteligência limitada de um adulto
projetando sobre uma coisa que a criança provavelmente vai querer, e aí a gente limita ela nas possibilidades de conhecimento. Então, quando ela está brincando debaixo de uma árvore, com o pé no chão e materiais que ela encontrou ali, ela tem uma infinita possibilidade de trabalho para os sentidos do tato dela, do equilíbrio, que são na verdade, vamos dizer assim, o coração do desenvolvimento do primeiro setênio, né? E que a gente tem que oferecer para elas. Não só esses sentidos também, né? Felícia, você tá muda? Ah, tá sem som. Isso é. Eu queria ainda contribuir no sentido de que quando a gente pensa que o desenvolvimento da fantasia não está levando em consideração o pensar, é muito importante que justamente um pensar flexível, individualizado, porque se a gente proporciona que ela se relacione com, por exemplo, um brinquedo, que ela vá experienciar a madeira através do tato, inúmeras vezes, ela vai percebendo aqueles materiais e vai elaborando um significado sobre eles. Diferente se a gente pegar, né, e fazer uma experiência onde todo mundo, na mesma hora, tem que ter aquela experiência igual. Então, não é individualizado, é mecanizado, é tecnicista. Então, justamente o pensar, ele vai, as sinapses vão se dar de forma flexível, individualizada. Então, o futuro pensar, ele vai ter muito mais propriedade. Então, uma qualidade que a gente valoriza é que a gente não está tratando com a criança homogênea. A gente está tratando com indivíduos em formação, em um pedaço, como se a gente tivesse diante de uma nota de uma sinfonia inteira que vai ser a biografia dessa criança. E cada uma vai estar olhando por uma fresta, uma janela, e no brincar ela já revela bastante do interesse das coisas que trazem para ela alimento para aquilo que ela vem buscar. E assim depois também a gente se encontra no mundo, cada um olhando pela sua fresta, mas se a gente não cultiva um olhar, uma possibilidade de olhar, a gente está cerceando a possibilidade da expressão dessa própria individualidade. Felícia, eu vou contar uma coisa horrível para vocês, são 10 para as 8, vamos pular para a roda? Vamos. Então, se de um lado a gente tem esse brincar expansivo que vai se realizar um momento recolhido dentro da sala de aula e depois expansivo lá fora, a gente tem também, e nesse lugar, o professor como adulto e como aquele que está caminhando, vamos dizer assim, eu gosto da palavra regência, de novo, né, orquestra, regência, ou sinfonia, eu tenho para mim, esse ambiente do professor é esse lugar. Então, a regência disso, ela está ligada a um momento de deixar acontecer, onde vai haver espontaneidade, onde vão haver descobertas, e um momento que é polarmente curto, que vai durar até 20 minutos, por exemplo, idealmente nesse tempo, e nesse lugar a gente vai trabalhar com qualidades que a gente não estava trabalhando no momento oposto do brincar livre. No lugar da roda, a gente vai vai provocar as experiências de motricidade, por exemplo, de consciência da geografia corporal, então, de trazer as crianças para a terra, de lembrar para elas que elas estão num grupo, e nesse lugar a gente vai trazer, de acordo com aquilo que vai acontecendo durante o ano, a gente vai trazer para essa criança vivências também de uma respiração no ano. Então, agora a gente está no inverno e a gente mas a gente entra no ano no verão. E existe uma realidade de verão que é expansiva, a realidade do calor, a realidade que ela vai ser traduzida
vamos dizer assim, poeticamente, metaforicamente, dentro de uma música, dentro dessa roda, que não só música, mas falas e gestos, e que vai ter uma contraparte que vai se transformando, como as estações vão se transformando, também as vivências das rodas vão se transformando ao longo do ano, que podem seguir, por exemplo, podem seguir uma mesma roda que você vai desfiando e desdobrando e transformando como as estações, isso poderia ser em um jardim, ou ter rodas muito características que são a primeira roda vamos dizer, de uma adaptação, a roda de verão, depois uma roda de Páscoa, e em seguida uma roda de outono, de Pentecostes, do Índio, e depois a roda da Menina da Lanterna. Então, fazendo esse caminho, eu sou dessas pessoas que sempre que vão falar em jardim de infância, em roda, em criação de conteúdo, vão falar um excelente apoio para o professor de jardim de infância é o calendário da alma. Por complexo que ele possa parecer, por pensar assim, meu Deus do céu, mas não é meditativo esse negócio, o que tem a ver com eu fazer uma roda, pelo amor? O que tem uma coisa a ver com a outra? Mas como alimento de percepção do lugar da alma em que a gente está e do que a gente vive, eu acho assim uma ótima dica. Então, existem outros professores que têm outros caminhos para se apropriar desses ambientes, mas eu recomendo se aproximar do calendário da alma, para perceber qual é o arco que a gente faz. E para ter um panorama geral, vamos dizer que a gente trabalhe com as estações e pontualmente, a cada pouco, a gente vai fazer as vivências das festas cristãs. Então, o calendário da alma ele vai começar na Páscoa. E a nossa primeira festa anual é a da Páscoa, depois a gente vai ter João, depois a gente tem uma festa que está sendo semeada muito fortemente dentro das escolas Waldorf, a partir das escolas Waldorf, que é a festa de Micael, que é uma festa, uma celebração muito atual no nosso mundo, que tem muito a ver com as nossas vivências de agora. E, finalmente, o Advento, que tem a ver com o Natal, que as escolas acabam não fazendo Natal, elas fazem o caminho para o Natal. Então, nesse arco, mas como é que eu faço a roda? Então, a roda, que antes até de a gente iniciar nesse assunto de como é que eu faço a roda, talvez a Felícia queira trazer o que é essa realidade de que, para mim, que vou trabalhar com crianças de 4 anos, eu vou chamar as crianças para a roda, pegá-las pela mão e desenvolver a roda. E como que é para as crianças que estão lá no maternal, Felícia? Então, é importante que a gente perceba que, por exemplo, se a gente vê um grupo de crianças já perto de 7, de 6 anos brincando, elas têm uma prontidão que o de 3, ele admira, absorto, até o de 4, muitas vezes, e fica observando e admira a destreza, a elaboração física e do movimento, a fala, a linguagem, as ideias dos maiores. Então, nós temos atualmente feito salas não mais mistas, mas salas onde os de 3 até 3 anos ficam dentro dos maternais, porque eles vão imitar ainda gestos que eles não estão prontos para fazer. E uma roda com uma criança de 3 anos que trabalha lateralidade, frente e trás, em cima e embaixo, gestos, temas, motivos, a gente vai fazer um desserviço de tudo aquilo que a gente tinha falado anteriormente. Então, a gente tem que respeitar a fase que a criança está, né? Mesmo que ela observe sentada, ela internamente vai fazer aquele movimento, né? Então, é indicado que a roda inicie aos 4 anos, né? Então, e aí eu sou convidada a trazer a roda. E, a princípio, eu vou cumprimentar o sol. E como que a gente tem versos muito lindos de cumprimento ao sol, de saudação ao sol, e essa tomada de consciência dessa referência, que não vai acontecer e não deveria acontecer durante os 7 primeiros anos de vida,
mas é um referencial para a vida toda. O sol, ele vai sair do ponto de luz lá fora e vai brilhar dentro em algum momento. E a gente vai ser convidado a pensar, mas que é o sol na minha vida? O que é sol? Então, um cumprimento bem bonito de início de roda pode ser, e que eu aprendi logo que eu comecei a trabalhar, a gente canta assim: bom dia, linda luz do sol. Bom dia, linda luz do sol. Muitas outras muito lindas. E eu gosto muito de saber essas músicas e gosto muito de exercitar, conversar com quem eu sou diante dessa realidade, né? O que é para mim saudar o sol e o que é a relação que eu tenho com ele. Então, a minha, o meu exercício nas rodas é para cada época trazer uma tradução disso que caiba naquela roda, né? E aí depois disso também o que é interessante que você faça com que as crianças se apropriem desse lugar em que elas estão. Então, venha para a Terra, meu amigo, venha para a Terra. Então, os exercícios que podem vir, eu vou colocar os meus pés no chão. Eu sou um ser que tem membros que se relacionam com a Terra. Então, os meus pés, eles estão apoiados nesse chão da Terra. E aí eu posso fazer um barulho, um som que combine com isso, e fazer um pam, 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 e trazer essa presença, a minha presença na Terra. E depois colocar, como já existem nas nossas rodas, em várias rodas de outras pessoas, mas eu sou pequeno como a florzinha e olho grande como o sol. E esses gestos também são uma respiração, porque esse gesto do que é pequeno e do que é grande, a minha a minha ocupação do espaço também é uma ocupação que é um gesto de respiração. Então, esse pequeno e esse grande diante da criança. E aí vai ter um momento que tem uma ligeira aceleração e um momento que tem um ligeiro relentamento. Isso são respirações que eu trago nesse lugar da roda. E adiante, vamos dizer que eu esteja trabalhando com a roda da Páscoa, então eu vou colocar temas que tenham a ver com o momento da Páscoa que eu vivencio. Então, a princípio, isso é uma realidade que a gente vai vendo. As coisas, elas vão... a princípio, a gente olha a Páscoa como uma coisa plana, vamos dizer assim. A gente olha coelhos da Páscoa, ovos de Páscoa, então eu já sei qual que vai ser a da Páscoa vai ser coelhinho da Páscoa, e essa é a minha rota. E isso poderia ser uma abordagem interessante. E depois você começa a chegar perto da Páscoa, você começa, por exemplo, se você está fazendo o calendário da alma, ou se você começa a ler, você começa a entrar em relação com a imagem que é trazida, que tem a ver com você como ser humano. O que era a Páscoa no final, meu Deus, o troço tinha a ver com outra coisa, daí, por exemplo, eu vou acessar a imagem da borboleta, e da metamorfose, e da transcendência da morte, e daí eu não posso chegar para as crianças e dizer assim, pessoal, eu estava completamente errada a respeito do coelho. Na verdade, não tinha nada a ver aqui. Mas não, você vai traduzir o teu olhar, como se você tivesse virado um dado e descoberto outros números nele. Ou você descobre que aquilo que você pensava que era chato tem várias outras faces. E daí você descobre a metáfora da borboleta. E daí você vai criar sobre a metáfora da borboleta. Ou criar ainda sobre a metáfora do coelho, porque o coelho carrega dentro a ideia que ele traz, a metáfora
a imagem do coelho carrega muito daquilo que é trazido durante o período de ressurreição, por conta exatamente também de estar relacionado com uma estação do ano onde acontece esse evento, no hemisfério norte. Então, tem esse impulso de primavera na Páscoa, que para nós é outonal, existe esse impulso primaveril na Páscoa. Então, como que a gente lida com isso? Então, eu vou trabalhar. E daí, de repente, você vira isso de novo e percebe que existe essa imagem aprofundada. E eu tenho a impressão, e estou no meio do caminho, sempre estou sentindo que eu estou no meio do caminho, mas eu tenho a impressão que a gente vira muitas vezes o mesmo assunto e ele vai como se desdobrando e se ampliando. Então, parece que você nunca vai chegar no momento de dizer assim, sabe o quê? Já entendi Páscoa. Agora eu já sei fazer uma roda super boa, já sou uma ótima professora. Esse lugar não acontece. Vão acontecendo os anos e a gente está sempre no lugar de, meu, tinha mais isso. E nossa, e tinha mais isso. E isso vai se desdobrando também naquilo que a gente vai oferecendo para as crianças. Nossa, falei um monte, Felícia. Falei alguma coisa para disfarçar. Não, o importante é que tudo isso, o adulto, ele sabe, através do conhecimento e da experiência de vida, né, que ele já viveu alguns anos de Páscoa, desde que ele foi assimilando esse conteúdo como professor também. Mas a criança, ela faz a leitura daquilo que vive na sua respiração. Se você acredita, se você tem convicção dessas verdades, se as suas crenças não entram em conflito com essa abordagem. Então, tem que ser de forma harmoniosa, natural, alegre, e isso a criança vive na roda, né? Então, ela vai sair no final de uma época de 4 semanas, que ela viveu essa roda, ela ouviu a história, né, que a lagarta foi se transformando e no culminar ela vê a borboleta até lá fora no jardim e sai correndo e fala, professora, a borboleta! Então é muito lindo, porque ela olha a fundo e a gente encontra realmente o aluno de frente nessa hora, porque ele enxerga que você está conduzindo ele quando você fala de verdade, né, de frente, olho no olho. Então, assim, é um ambiente onde gera confiança, onde a gente trabalha o respeito, a dignidade pela infância. Então, olha, eu sou super a favor, né, da pedagogia aval desses professores todos. Então, assim, a gente poderia estar aí falando muito tempo sobre cada roda e cada época do ano, né, como um grande olhar anual, né, acho que isso é importante, né, então, o professor, ele precisa trabalhar esse conteúdo internamente, senão, se a criança perceber que não é verdade para ele, ela não respeita nessa hora, né, então é muito importante você trabalhar isso anteriormente, planejar um mês antes, e ir fazendo aos pouquinhos a tua tarefa do teu plano de aula, do teu plano de época, né. Acho que é um pouquinho isso, né, dele. É, eu também sou fã. Fã da tarefa, na verdade. Essas tarefas que são tarefas que não têm realmente, são tarefas de ser humano, né? Tarefa de ser humano diante dos outros seres humanos. Isso é muito legal. Mas eu quero continuar com um olhar sobre a roda, assim, se a gente está chegando e fazendo pam, pam, eu chego na Terra, poderia ser para colocar assim, e daí eu trago esse lugar do meio e depois eu expando para esse lugar de cima, que eu estou conversando com a corporalidade da criança, a maneira com que ela vem chegando na Terra também. E aí eu vou também contemplar através dos meus gestos coisas grandes que vão falar com esses gestos grandes, como por exemplo um andar, um carregar, como a menina da lanterna poderia carregar a lanterna. Dele. Oi, oi. Entrecortando. Tá cortando para todo mundo ou tá cortando só para Felícia? Contem para mim. Tá tudo bem.
Felícia, alguma coisa há com a sua internet. Dá uma olhada. Ixi, foi-se embora. Volte, Felícia. Então, enquanto ela não volta, mas tomara que ela volte, meninas, ajudem a Felícia a voltar, por favor. É, a gente vai trabalhar, por exemplo, às vezes, gestos pequenos da mão. Então, eu vou fazer gestos de caranguejo, e isso é uma coisa bem pequena, ou eu vou trabalhar gestos grandes, saltos. Tem uma roda bem bonita que eu aprendi com a Angélica, que é uma professora bem antiga de jardim. Eu aprendi uma série de coisas muito bonitas com ela. Ela ensinou uma roda de inverno, que é uma roda de anões. E na roda em que ela fazia, ela tinha um momento em que ela chamava, então tinha a imagem, que também a roda, e isso é uma coisa interessante de a gente observar, a roda pode ser uma história pela qual as crianças vão passando. Então, pense que um pano de fundo, um evento, uma caminhada, ou como a minha roda da Páscoa, é uma roda em que os coelhos levantam e vão atrás de comida para ficarem fortes e poderem fazer entrega de coelhos. E nessa roda de anões, é muito linda, muito preciosa essa roda. Eu não vou me lembrar dela inteira, já há muito tempo que eu aprendi e já não uso ela, mas nessa roda tinha momentos em que o gigante pisava com força e essa criança é convidada a ser o gigante e depois ela é convidada a ser o anãozinho. E ela, em um momento, ela está sendo perseguida por esse gigante e outra hora ela está se escondendo. E daí todas as crianças se escondem e ficam quietinhas. E é muito bonito porque elas ficam quietinhas mesmo. Então, esse gesto que é nosso e que a gente vai fazer do grande, barulhento e expansivo gigante, e depois do contido e desse silêncio, isso é muito bonito. Então eu me apropriei essas linguagens e sempre eu convido as minhas crianças, ou elas vêm para baixo do meu avental, ou se não, ou elas elas alternam uma corridinha e depois vão se esconder. Isso acontece na minha roda. E são vamos dizer assim, oportunidades também dessa contração e expansão, só que agora dentro dessa casinha que é de 20 minutos que acontece nessa roda. Felícia, me queira complementar. Ixi. Não, o importante é a gente agora caminhar para agosto, mesmo que a gente está na pandemia, perceber que no auge agora do inverno, quando a gente trabalha, por exemplo, em agosto, nos jardins, a época dos anões, a gente perceber que a Terra ela está envolvida nessa esfera de uma vida interior, debaixo da terra, no universo ainda submerso, não está acima visto esse trabalho acima das raízes. Então, quando a gente volta e tem um trabalho, por exemplo, de trabalhar o vento, ou folclore, ou algo que tem a ver com a natureza ela é muito o tema que direciona também, né, junto com o calendário da alma. Então, quando chove muito, a gente vai trabalhar, às vezes, uma roda que tem muito vento ou muita chuva, né, e as crianças passam 4 semanas vendo e percebendo e cantando junto essas músicas com esse conteúdo que o professor programa, né, então, assim, elas vão ter essas percepções sobre a natureza de uma forma completamente diferente se elas só escutassem, mas elas fazem com o corpo, né? Sim. Eu observo agora que você falando do tempo, justamente, eu observei o nosso horário e são 8h12. E a gente gostaria de dedicar um tanto de tempo também dessa conversa nossa para responder perguntas, se é que elas existem. Então, talvez agora a gente pudesse caminhar para isso.
Sim. Oi. Então, eu vou convidar a Beth Sobieski para nos ajudar aqui com as perguntas. Tudo bem, Beth? Tudo bem. Eu gostaria de fazer a primeira pergunta, ou então a primeira indagação, se a Adriane e a Felícia pudessem cantar. Opa, o som está ruim, Beth. Opa! O som está baixinho. Ah, deixa eu aumentar. Se a Adriana e a Felícia pudessem cantar uma música, né, da roda, assim, a roda do inverno, uma música que elas gostassem muito, que é bem verdadeira para elas, e que, assim, demonstrasse um pouco esse momento da roda, de forma prática. E eu vou olhando aqui as perguntas no chat. Dele? Felícia, você tinha vivência de canto ou roda? Eu posso trazer só uma vivência curta de uma mini roda que com 3 anos a gente fazia quando era a época do Pentecostes, que você falou, que é, na verdade, a época da festa do Divino. Então, eu fazia um movimento de todas as crianças dentro do pombal. E como se a gente, com os nossos braços numa roda, fosse fechar o portal do pombal. E depois, quando a gente cantando a música, eu vou só rapidamente cantar, a gente saía voando para buscar o milho fora e depois, no final do dia, voltar voando e contar o que nós vimos lá fora. Nós todos na forma de pombas voando, né? Então, assim, o pombal já vai se abrir, as pombinhas já vão sair, lá para o mundo elas vão voar e vão muitas coisas encontrar. E aí a gente voa, voa, voa lá fora, mas quando o sol for se pôr e o dia for terminar, as pombinhas já vão voltando de lá. E muitas coisas elas vão contar, o que viram e não viram por lá. E daí a gente faz pru, 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 pru. Essa é a rodinha. Então, eu me lembrei também de que as crianças gostam muito de repetição. E as rodas, e nesse ambiente de roda, e a Beth agora perguntando, né, sobre a roda, a minha roda de Páscoa, ela termina com todas as crianças sendo borboletas, e a gente canta um trechinho assim que é borboleta branca, voa, 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 voa com a criança até o jardim. E a gente vai fazendo uma roda, vai diminuindo, né? Mas antes eu pensava, vai ser uma criança, mas na verdade todas as crianças querem ser essa borboleta que vai voar e vai voltar para o jardim. Então, e repetir, daí a gente vai lá para fora e elas repetem, 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 assim. Isso é a gente pensa assim, mas que enfado, né? Ficar nisso de repetir, repetir, mas na verdade isso um lugar de saúde nas crianças. Imagine o que é o lugar que elas estão abordando, porque a gente entra com as coisas só na cabeça, né? E na cabeça já ouviu a música, pronto, passe para outra, né? As crianças não estão vivendo a música na cabeça, elas estão vivendo em toda a corporalidade, toda a ritmicidade delas, tudo está envolvido, né? Então, isso é e isso é interessante, porque uma coisa também é a gente saber isso, e outra coisa é a gente olhar isso acontecendo no jardim. Isso é muito bonito também. Então, na Páscoa, por exemplo, tem essa música. A minha roda de Pentecostes, eu belisquei algumas músicas com línguas diferentes, e as crianças adoram fazer. Então, por exemplo,
Uma que é famosa e todo mundo conhece é Frère Jacques, que as crianças cantam, e daí os pais se derretem, porque, que espetáculo! E é interessante porque para as crianças não tem esse espetacular. É simples imitação e compartilhamento, né? É muito bonito isso também. Então, eles cantam Frère Jacques, mas a gente canta, e que as crianças adoram também, que é uma música popular, tem vários países de língua espanhola, que é assim, tengo tres cabritillas, me remendé. Tengo tres cabritillas, me remendé. Arriba en la montaña, me remendé. Arriba en la montaña, aire, aire. E justamente essa música eu escolhi para ser parte de Pentecostes, porque ela tem dentro dela um pedacinho que canta assim: Paloma del palomar, que el amor vas a buscar, que quer dizer, pomba do pombal que sai para buscar amor, né? Que o amor ela vai buscar. Então, para mim é tão bonito isso. E as crianças adoram e cantam e cantam e cantam. Então, eu fiz um pupurri de músicas assim. E a minha roda, isso também é uma dica legal para compor uma roda. A minha roda de Pentecostes é uma roda de a gente faz uma vila e daí a gente vai apresentando os diversos ofícios dessa vila. E nesses diversos ofícios vão aparecendo essas músicas. Então é bem bonito também que você tenha esse centro o que é Pentecostes, né? Que tenho eu com Pentecostes? Essa que é a pergunta, né? Como eu me relaciono com Pentecostes? Então essa é uma vivência muito bonita. Daí a gente canta uma música em japonês, vocês sabem que eu tenho uma filha mestiça, e ela ama ensinar coisas de japonês. E eu já aprendi uma unha, e esta unha eu trouxe para dentro da minha roda, e a gente canta uma música que é dos Vagalume, e ele canta assim, ho, 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 faz ho, 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 taru, taru, koi. Essas crianças cantam também. Então, são coisinhas assim que a gente vai. E são enfeites, e ao mesmo tempo aquilo é tão bonito para as crianças, sabe? Então, essas coisas são bem, bem valorosas. E o legal disso é que tem a nossa. É uma entrega daquilo que é ouro para você. Você faz a entrega para as tuas crianças. Como é a tua colheita, imagine que você está há tantos anos vivendo e você tem algumas pérolas. Daí você colhe aquelas pérolas e você oferece para as crianças. E isso é muito bonito, assim. E eu acho que é o valor também do nosso gesto como professor. Lindo, né? Deriane e Felícia, obrigada pelas pérolas. Então, teria duas perguntas. E a Brenda, ela gostaria... Você abre o microfone, Brenda, e pode fazer a pergunta. E depois nós temos uma pergunta escrita do Marcos Moura, que ele gostaria de saber. Por favor, Brenda. Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite. Então, eu sou o marido da Brenda, né? É o Alexandre, né? Quem está falando, né? Olha, sensacional esse trabalho de vocês. A gente está junto aqui, né, Brenda? Isso. É o primeiro que a gente tem, assim, algum tipo, né, de contato, né, com pessoas, né? Que faz parte, né, desse trabalho fantástico, né, da pedagogia Waldorf. E, na verdade, a Brenda, ela se encontra gestante, né, de 35 semanas, e vai ser a nossa, né, primeira filha, né? Então a gente já está, né, preocupado já, né, com isso, né, de iniciar, sabe, a nossa menina, né, na pedagogia Waldorf. Então a gente gostaria, né, de perguntar sobre a esterogestação, se vocês têm, com certeza deve ter alguma dica, né, para já ir preparando o bebê, né, digamos, nos primeiros meses de vida, entende? Se existe algum livro, alguma literatura que vocês podem estar indicando para a gente já começar a estudar como preparar, né, esse ambiente de acolhimento para essa criança já nos primeiros meses. Exatamente. Como que a gente já inicia, né? A gente mora na cidade aqui, né, de Curitiba, né? Então a gente está super afim, né, de conhecer.
Que legal. Felícia, você quer responder ela? Sim. Nossa, parabéns, hein, que vocês estão nesse momento assim, tão dedicados e tão concentrados. É um presente que a filha de vocês já está percebendo, com certeza. Eu recomendo, a gente deixou com o pessoal do Instituto referências de alguns livros do Steiner e os links dos filmes que a gente mostrou, de imagens, para vocês poderem consultar. Isso vai ser disponibilizado depois. Mas eu posso só recomendar o livro do Steiner, que dá para comprar até na Antroposófica ou na estante virtual, o Andar, Falar e Pensar. Ele fala de uma forma tão linda sobre essa chegada da criança, quando ela vai colocar os pés no chão e se colocar ereta para dar os primeiros passinhos e conseguir ficar na vertical, e a importância desse amor, desse adulto que está ao lado, né, do casal, no caso, acolher esse momento dela estar colocando o pezinho no chão. Então, ele descreve, isso só um exemplo, que tem todas as fases anteriores, né? Então, a gente poderia estar compartilhando, sim, e ficar em contato. Também na hora da fala, como você... A gente, né, que já conhece, se comunicando com a criança. Já. Foi por isso que a gente... Vocês conhecem? Sim. Felícia, você conhece... Felícia, você conhece o livro Criança Sadia e Criança Doente? Eu acho que é da Micaela Branca. Ele não está mais sendo publicado. É um livro que eu usei quando meus filhos eram pequenos. Eu acho que ele não está sendo publicado. Esse é bem interessante, porque fala exatamente desse preparo durante a gestação. Sim. É difícil conseguir. E existe também aquele preparo para o berço e da alimentação. Existe, não é da Micaela, é um livro que está esgotado. Mas, assim, poderíamos ver, talvez, eu tenho o acesso e ver, talvez, escanear para vocês. Mas eu gostaria de falar para a Brenda e para o Alexandre que é muito importante pensar que essa criança, quando ela está lá no céu, ela mira duas pessoas que vão ser a oportunidade mais precisa e mais adequada para que essa criança possa vir. Não adiantava a vizinha fazer isso por ela. Vocês são duas pessoas eleitas por essa criança que a gente diz uma criança, é uma pessoa que está olhando de um panorama muito amplo as possibilidades hereditárias que vocês oferecem para ela, para que ela caiba enquanto um ser humano em evolução, para que ela encontre as melhores dificuldades possíveis, as dificuldades mais adequadas para que ela dê o seu passo de evolução. Então, é um lugar sagrado, o lugar desse casal. E isso é uma coisa de muita importância, que vocês guardem essa... porque tem uma porção de dificuldades que acontecem, vocês já passaram por muitas, a gente sempre passa por muitas quando tem filhos, mas ter essa consciência essa necessidade tão importante desse casal para essa criança existir. Então, é muito grato, é muito bonito quando um casal consegue abraçar essa criança que vem vindo. É isso. Ótimo. Então, agora tem duas perguntas para dar continuidade, tá, gente? É o Marcos Moura. Ele pergunta: minha turma abarca crianças de 3 a 6 anos. Então, gostaria de saber o que devo trazer para atender da melhor forma essas duas faixas. Pensando no que a Felícia trouxe,
sobre os movimentos de lateralidade, etc. Seria a Felícia? Eu posso compartilhar o que eu, na verdade, tive que fazer, porque eu tinha uma época uma turma mista, e eu estava preocupada justamente em acelerar o desenvolvimento dos menorzinhos nas rodas que, na verdade, os mais velhos faziam, e eu lembro direito que veio uma vez uma tutora pedagógica e observou, e eu fiz essa pergunta, exatamente essa pergunta, e ela disse, você tem um professor auxiliar? Eu disse sim. Então, ela indicou que os menores já fossem preparados, vamos dizer, um pouquinho anteriormente a visualizar uma pequena roda e fossem para o banheiro, por exemplo, acompanhados pelo professor auxiliar para lavar a mão, e lá, nas imediações do banheiro, havia uma pequena antessala, e ali eles faziam brincadeira de dedo durante nem 10 minutos. Então, com isso, quando os grandes já chegavam no banheiro, com uma rapidez que os menores às vezes são sobrecarregados, eles já estavam sendo levados para a mesa do lanche, abrindo a mesa do lanche com o professor auxiliar. Não sei se te ajuda. Marcos, você consegue abrir o microfone para a gente ouvir você? Boa noite, gente. Obrigado por enquanto. Justamente isso, Alice, eu senti essa dificuldade de ter essas duas faixas. No começar a trabalhar essas rodas, eu senti justamente essa dificuldade dos menores conseguirem acompanhar, então eu ficava sempre nessa dúvida, eu devo desacelerar ou eu devo acelerar? E aí do que você falou da auxiliar, pelo que eu entendi do que você falou, então, os menores ficam separados dos maiores enquanto os maiores fazem a roda, é isso? Isso, enquanto que você tem momentos que você tem a interação das duas idades juntas, porque às vezes acontece, a configuração é assim, nesse momento, se você não tem um professor auxiliar, você ter alguma pessoa que você combine previamente, que possa você inserir no plano da tua manhã, e nesse momento, você encaminha as crianças menores com esse professor auxiliar, essa pessoa que vai conduzir eles para lavar as mãozinhas, e depois já ir trazendo enquanto você chega com a turma lá no banheiro, por exemplo, ou para outra tarefa que você for fazer depois da roda, entende? Sim. No caso, se eu não tiver esse auxílio, o que você recomendaria, de repente? Então, agora eu gostaria de falar, Marcos, essa agora é a minha realidade. Até o ano passado, eu estava trabalhando com uma companheira e esse ano, ela está cuidando de um nenenzinho. Né? Ela teve um neném. Então, eu agora estou sozinha. E a condição de estar absolutamente sozinha diante das crianças faz com que você tenha que achar estratégias. Então, eu tenho tinas na minha sala. Então, eu convido eu só tenho uma criança abaixo de 4 anos. E eu convido essa criança que ela agora vai escolher um ou das bonecas ou um dos bichos para sentar lá na tina, porque ele precisa descansar enquanto as outras crianças vão para outra sala e a gente vai fazer. Muitas vezes isso funcionou, muitas vezes não funcionou, Marcos. E isso é uma condição, como uma mãe que tem 5 filhos, eu falo para minha mãe heróia que ela era, porque olha, o que você faz quando você está amamentando um está na tua saia, outra, e o outro está cozinhando, é tudo ao mesmo tempo, essa é uma condição. Então, a gente cresce para adequar as coisas para as crianças. A gente olha necessidades e vai caçando jeitos. E às vezes os jeitos acontecem, e às vezes não dá certo. Então, eu também tive a oportunidade desse ano de ter uma menina que vinha exatamente para ficar com a Rosa e levar ela exatamente nesse... E aí a gente construiu um momento totalmente diferente para ela. Agora eu não tenho mais essa moça.
Então, como é que eu... Bom, daí agora eu tenho a pandemia, né? Ela não está fazendo a roda. Ai, que horror. Mas tem esse lugar, entendeu? Como é que a gente faz se não tem como fazer, né? E muitas vezes essa criança menor, quando tem esse momento de concentração, ela está demandando mais a tua atenção. Ela quer você, daí ela quer o teu colo na hora que você vai fazer a roda. Então, esse lugar é um lugar de manejo. Então, o hábito vai fazer uma construção. Se você conseguir construir um hábito, então, agora, não sei o que vai acontecer na sua sala. Então, nesse momento, acontece isso assim com os grandes e assim com os pequenos. Se você está sozinho, é preciso construir hábitos, construir espaços adequados, para que tenha um convite, para que não seja uma expulsão, para que não amarra as crianças no pé da mesa lá fora e daí vem com as grandes fazer. Não dá. Então, você tem que ter que achar estratégias para que seja orgânico e possível para as crianças também, né? Eu nem vou conseguir fazer isso, porque a maioria são os de 3 anos, inclusive. A maior parte são os menores. Uhum. Tuas crianças, elas descansam durante o período que elas estão com você? Após o almoço, sim. Então, às vezes, e agora, quem estiver com pedra na mão, segure as pedras, não joguem. Mas, às vezes, você pode separar, na verdade, os grandes para fazer essas rodas na hora que as crianças estão descansando. Que você tira a roda, então naquele momento que era da roda, que você vai fazer entre os brincares, então que tem essa respiração do brincar, nesse momento, por exemplo, você vai fazer uma brincadeira que cabe para os pequenos. Então vai ser uma brincadeira de dedos, e os grandes, eles não se incomodam de fazer isso. Eles não vão ter o mesmo estímulo que teriam se você fosse trabalhar a passagem de um lado para o outro, em cima, embaixo, frente e atrás. Eles não vão trabalhar todas essas coisas naquele momento. Mas talvez no momento em que as crianças estão descansando, você consiga fazer um ritmo com eles. Não é o ideal, mas é uma possibilidade. Pois é. Mas muito obrigado, já ajudou muito. Beriana, posso fazer uma pergunta? Pergunta. Ana Cristina, não é possível fazer? É o seguinte. Depois seria mais uma pergunta, não sei se daria tempo. Desculpa. Pois não, vou ser bem breve. Mas aproveitando essa colocação do hábito. E como fazer isso, contando também com os pais. Porque eu sentia, quando tinha os filhos, né, no Jardim Waldorf, que havia, assim, uma extensão daquilo que era promovido pelo Jardim na nossa realidade familiar. E vice-versa. Havia uma comunhão e uma comunicação bem vivas e bem dinâmicas. E eu acredito que isso também auxiliou muito para que as crianças compreendessem que aquilo que era vivenciado num espaço tinha continuidade, tinha símbolos. A gente também em casa fazia a mesa de época, fazia a tentativa do brincar fora, do brincar dentro. Então, havia uma comunhão que facilitava que a criança, estando em casa ou no jardim, guardadas as diferenças naturais dos dois espaços, mas havia símbolos que permitiam que ele conhecesse e entendesse, de alguma maneira, se reconhecendo no hábito de fazer a oração, ou o brincar dentro, fora, a cantiga de roda que era própria na escola, era lá em casa. E como é que vocês estão conseguindo trazer os pais e as famílias para essa unidade com a comunidade escolar, até em benefício da criança e também do trabalho do professor, né? Então, Ana, eu queria fazer essa colocação. O Jardim Waldorf, ele convida para uma cultura, né? Então, meio caminho andado tá quando os pais escolheram entrar no Jardim Waldorf. Eles têm, o Jardim convida, né, para isso. E nós vamos ter famílias que não. Que não. Não abraçam, né? Faz parte da liberdade. Mas
eu vou responder brevemente. Existe aquilo que a gente vai chamar de escola de pais, que vai envolver os pais nessa... Vamos pensar junto, vamos fazer junto, vamos descobrir o que é saudável para a criança junto, vamos trazer as perguntas, e daí vamos tentar responder tudo isso junto, e a gente traz material e alimenta os pais, então a gente pode prover estratégias, né? E observar em liberdade, né? Cada um observa em liberdade, mas isso é convidado nesse lugar em que a gente compartilha os motivos e os caminhos das épocas, a gente compartilha os nossos próprios estudos de antroposofia, mas sempre observando isso. Os pais estão em liberdade. Tem pais, na verdade, que já me disseram assim, bom, eu já faço muito trazendo ele já para o Jardim Waldorf, né? O resto em casa. Se eu falar, por exemplo, se eu observasse alguma coisa sobre telas, tecnologias, shopping center, roupa, se eu fizesse alguma observação e falasse assim, bom, metade do dia ele já está com você no Jardim Waldorf, o resto, né? Como se fosse uma compensação. Entendo. Então, né? Diga, Beth. Teria uma pergunta da Flávia que eu acho interessante. Vejo que vocês podem responder para ela. Quando não tivemos quando criança, como construir esses tesouros internos e isso viver em nós para que possamos transmitir? Existe algum exercício para internalizar em nós isso? E aí, Felícia, você quer trazer alguma coisa bonita para ela? Posso trazer. Eu acho que uma das coisas mais importantes como pais é a gente também fortalecer o nosso contador de histórias interno, a nossa criança interior. E independente da proposta pedagógica que a gente teve, das vivências que a gente teve, a gente pode acordar ele novamente, né? Nós, como professores, a gente também faz esse trabalho, né? Não nasce assim, numa mágica. A gente está trabalhando constantemente nessas imagens da nossa própria infância e reavivando elas. Então, a contação de histórias, o folclore, existem vários elementos que a gente pode estar se fortalecendo, lendo sobre alguma história, e a criança que está ao nosso lado, ela se alimenta ouvindo a gente contar. Às vezes, cantando do nosso jeito, ela quer, canta de novo. Pode estar, às vezes, por mais desafinado que seja, ou que não seja um profissional da área, mas ela quer aquela verdade que está ali, que é a mãe, que é o pai dela, e é isso que ela ama, né? Então, fortalecer, Steiner sempre fala, a primeira iniciativa é a importante, né? Mesmo que ela seja errada, mesmo que ela seja desafinada. Uhum. E ainda da Flávia, só para vocês, né? Ela pergunta que agora não tenho fora, só tenho dentro, nesses tempos de pandemia, fazemos roda com nossos filhos em casa? É recomendado? Veriana. Então, veja, talvez a gente não devesse querer entrar nesse lugar que é a tarefa de uma coletividade, né? Fazer roda com duas crianças, com uma criança, isso é orgânico, né? O que é orgânico? Eu me lembro na minha infância, de o pai brincar com a gente, de fazer gestos de puxar uma orelha e outra, de entortar o nariz, sentar a gente no colo. Eu me lembro dele cantar ritmos. Minha avó era italiana e ela cantava, até hoje eu canto com os meus alunos, e entortar um cavalo, e fazendo no joelho a criança. Então, são coisas que, na verdade, elas trazem para esse lugar que é o dentro, né?
Eu não sei se e eu acho importante que seja verdadeira. Não vou eu dizer assim, isso aí na sua casa não pode. Não é isso não é esse o lugar. Mas olhar com verdade para isso. Eu moro nesse lugar, esse é o lugar da minha casa e eu estou diante dessa criança. Como que eu vivo esse espaço, né? Que existe nesse espaço a possibilidade de uma contração e de uma expansão. Existe no meu dia uma possibilidade de abrir tudo, iluminar, e um momento de recolhimento. E existe no meu dia a possibilidade de estar trabalhando e cantando cantos do trabalho. Eu não preciso cantar músicas pentatônicas diante do meu filho, e nem afinadíssimas, como disse a Felícia. Como que eu torno a vida do meu filho um lugar, uma vivência saudável, sem estar querendo entrar num outro lugar, que é um lugar que eu diria assim, achar um outro problema para essa época. Assim, a gente já tem suficientes. A gente tem que achar muitas soluções agora. O que eu trago? Quais foram as histórias que eu ouvi do meu pai? Quais foram as brincadeiras que eu brincava? Que histórias que a minha mãe que músicas de niná que eu ouvia? Quão enriquecedor é eu conseguir dar a mão lá para minha avó e passar para o meu filho isso. Redescobrir a minha família. Nós estamos sendo chamados para a família. Vamos, então agora eu estou com a minha família. Quem que nós formos? Que família é essa? A nossa? Olha bem para o sujeito, para tua esposa, para o sujeito que está do teu lado, e fala, o que será que nós viemos fazer aqui, gente, nesse lugar? E a gente está tão junto. Que convite é esse? Porque pode ser um convite para uma guerra. Se a gente não assumir que é um convite de vida, eu realmente estou aqui, eu estou com essa pessoa. Então, tudo isso é uma coisa que a gente precisa amadurecer e talvez, e infelizmente, talvez seja agora nesses meses de quarentena. Mas isso, na verdade, é uma pergunta para a vida também. E pode ser um presente para a vida também, né? Gratidão, Deriana. Agora eu queria chamar a Kátia, né, para encerrar, porque já estamos passados 15 minutos do tempo. Mesmo. Ok, Beth. Né? Então, primeiro de tudo, muito obrigada a vocês, meninas, a Deriana e a Felícia. Eu até escrevi no chat, foi um conteúdo encantador. Ele é encantador pela delicadeza que vocês têm de tratar o tema, pela prática, né, pela experiência que vocês trazem para nós, e por essas coisas que são sutis, assim, né? Porque vocês trouxeram muitas sutilezas de uma coisa simples, vamos dizer assim, que é uma roda. Para um pai que olha de fora, é uma coisa simples, mas ela é tão cheia de sutilezas, de delicadezas, ou cuidado com uma criança pequena, que ainda não pode fazer uma roda. Então, tudo isso é o que faz a pedagogia Waldorf ser a referência que é o cuidado com a criança. É esse olhar para o que é sutil, para o que não é óbvio, para o que não é uma coisa de manual, né? É algo muito vivenciado dentro da alma de cada professor. E obrigada também a todas as pessoas que estão aqui, tem 26 participantes, né, que ficaram, perdão por a gente demorar um pouquinho mais, mas é porque estava rendendo, né, então a gente se estendeu um pouquinho mais. Muito obrigada a todos, estão todos convidados para os nossos próximos 3 encontros. A gente vai mandar para vocês e vai colocar essa live no nosso Facebook.